Acho que todo leitor passa por isso. Sempre vai ter um autor ou uma autora queridinho do momento. E o meu ultimamente anda sendo Lima Barreto. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu quero conversar com vocês sobre a leitura que eu fiz para o grande desafio do Culto Booktuber, o desafio do mês de janeiro, que foi ler um autor ou uma autora negro ou negra. E eu li Lima Barreto, e o livro escolhido foi um livro da minha coleção com as obras do Lima Barreto, e foi Clara dos Anjos. Antes da gente começar a falar então um pouquinho sobre a obra, essa grande obra do Lima Barreto, eu quero mostrar para vocês essa minha edição. Eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui no canal. Todo livro que eu resenhar para vocês, ou mostrar nas minhas leituras do mês, eu quero mostrar pelo menos um pouquinho. Porque tudo bem que essa edição aqui, gente, a gente não vai encontrar mais em livraria, né? Mas talvez em sebo, enfim. Mas eu acho interessante, até mesmo porque eu, quando assisto a vídeos de indicações de livros, eu quero saber como é a fonte e tudo mais, né? Se é algo confortável de se ler ou não, se tem ilustrações, como é a diagramação, enfim. Então eu acho bacana. Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa minha edição aqui, que é da década de 50. Então vamos lá, gente. Vocês já conhecem essa edição porque eu já mostrei pra vocês aqui no canal, né? É aqui a assinatura do Lima Barreto. Aqui a gente tem uma ilustração do autor, a lombada, estilo livro antigo mesmo, né? Então, aqui dentro, todos seguem esse padrão de ter uma ilustração do Rio de Janeiro. Então, o título do livro. Aqui a gente tem uma pequena organização com as obras do autor. E todo o livro dessa minha edição, dessa minha coleção, vem com uma ilustração ou uma foto, enfim, referente à obra ou ao autor. Nesse caso aqui, eu tenho uma caricatura do Lima Barreto, que foi feita pelo Hugo Pires, publicada na revista A Cigarra de São Paulo em 1919. Então, aqui a gente tem o título do livro, o gênero que se encontra, no caso isso daqui é um romance. Tem um prefácio bem bacana do Sérgio Buarque de Holanda, que eu adoro. Editora brasiliense, e a data de 1956. Então, gente, a fonte é mais ou menos assim. Até que eu achei confortável. Não é pequena, a gente vê aqui o português mais antigo, né? Com acentos em algumas palavras. E eu achei super confortável. O mais interessante é que essa minha edição eu fui descobrir quando eu acabei de ler Clara dos Anjos, cheguei na última página, eu vi que também a gente tem aqui uma reunião de contos. Então, grande parte do livro, ó, a gente tem contos. Eu achei muito bacana. E eu sempre me surpreendo com essas edições justamente por isso, gente. Além do livro, né, a obra, que a gente encontra aqui o nome, Clara dos Anjos no caso, eu me deparei com contos de Lima Barreto. Não li ainda, mas pretendo ler. E eu acho sensacional. Por isso que eu gosto muito dessas edições. Além de ter prefácios incríveis, como no caso aqui do Sérgio Buarque de Holanda, que nos apresenta a obra do Lima Barreto e nos apresenta também ao autor. Clara dos Anjos foi o último livro escrito, a última obra escrita pelo Lima Barreto, e foi publicada após a sua morte. Esse livro aqui, gente, em especial, ele é muito mais que um romance, dito assim. Lima Barreto sempre sensacional nos seus livros, fazendo críticas, né, à sociedade da época, ao governo vigente na época. Aqui ele também ambienta muito pra gente o subúrbio do Rio de Janeiro. Então ele descreve como era o subúrbio naquela época, quem fazia parte do subúrbio daquela época, como o governo deixava de lado essa região do Rio de Janeiro. Então a gente para refletir que isso não mudou muito até hoje, né? Eu não sou muito fã de narrativas muito detalhadas, que detalha muito personagem, enfim. Mas Lima Barreto conseguiu me prender nessas descrições em Clara dos Anjos. Aqui, então, a gente vai encontrar muitas descrições, tanto do ambiente quanto dos personagens.
até leva a gente a refletir se aquele personagem vai ter uma importância tão grande assim durante a história. Então, isso acaba surpreendendo a gente, porque muitas vezes esse personagem não tem tanta importância assim. Importância que eu quero dizer é que o personagem chega a mudar o rumo da história. Então, a gente muitas vezes não vai encontrar esse tipo de personagem, mas mesmo assim Lima Barreto faz questão de descrever a vida desses personagens. Eu achei isso sensacional. Então, quem foi Clara dos Anjos? A famosa Clara dos Anjos. Clara dos Anjos era filha de Joaquim dos Anjos, um carteiro que morava no subúrbio do Rio. Joaquim dos Anjos era casado com Dona Engrácia. Dona Engrácia sempre muito protetora, dona de casa e que cuidava da família. Clara dos Anjos tinha então 17 anos. Um dia o pai de Clara, Joaquim, sempre reunia, né, os amigos para conversar, para jogar, para beber, enfim. Até que um dia ele decide que ele iria fazer uma festa e pede então ajuda aos seus amigos. Dentre eles, Mahamaki, que era padrinho de Clara. Um dos amigos então sugeriu que chamasse Cassie Jones para a festa. Ele tocava violão e cantava muito bem. Então esse amigo sugeriu que ele fosse participar lá, se apresentar na festa. Mas o padrinho de Clara e amigo de Joaquim Mahamaki logo fala que sem chance, porque Cassie não tinha uma fama muito boa. Cassie era um galanteador, tinha quase 30 anos e era muito mulherengo, a ponto de não tratar bem as mulheres, apenas ficar com elas e não querer mais saber de nenhuma. Muitas ficavam grávidas e ele dizia que não podia fazer nada. A família do Cassie, que me chamou muita atenção também, que acabava de certa forma apoiando, principalmente a mãe. O pai não, o pai era contra o filho, tanto que o expulsou de casa, que já não aguentava mais esse comportamento do filho. Mas a mãe passava muito a mão na cabeça do filho. E aí que eu parei para pensar até que ponto a educação, né, que a família passa para um filho interfere depois na vida adulta dele. Então aí a gente vê no caso do Cassie, né, sempre a mãe passando a mão na cabeça, o que ele fez. Então Mahamaki aconselhou não fazer isso, porque não seria uma boa pessoa na casa da família dos Anjos. Mas enfim, Joaquim decidiu arriscar. Dona Margarida era uma vizinha que ensinava a Clara a costurar, a bordar. Também não gostava nada de Cassie, conhecia muito bem a sua fama. Mas, gente, essa festa aconteceu e o Cassie foi para a festa e tocou. Lá Clara se apaixonou pelo rapaz. Aí está um problema, porque Cassie não acreditava no amor, né? Para ele era só se relacionar com as mulheres e acabou. Então Clara acabou ali por entrar numa enrascada, digamos assim. E o que é mais bacana nesse livro é que Lima Barreto não é nada convencional com o final dessa história. Claro que eu não vou contar pra vocês, porque eu quero que vocês conheçam a história de Clara dos Anjos. Mas a gente vê ali que tantas pessoas falando mal, né, do rapaz, do Cassie, que ele tinha realmente uma história. Ele era procurado pela polícia porque abandonava mulheres, engravidava mulheres, destruía casamentos. E a polícia estava procurando ele, mas ele sempre conseguia um jeito de fugir, até mesmo protegido pela própria mãe. Então, o mais bacana disso tudo nessa obra do Lima Barreto é que ele foge do tradicional, do romance tradicional, né? E viveram felizes para sempre. Então, o final, gente, me surpreendeu muito, porque eu não esperava. Eu acho, então, como eu falei no começo, que esse livro vai muito além de um simples romance, né? Lima Barreto põe a gente a refletir sobre a sociedade da época, até em certos pontos sobre o machismo também. A gente pode refletir sobre isso. E o final, gente, é surpreendente. Acontecem coisas bem tristes, bem desmotivadoras nessa história. Mas é isso que enriquece. É isso que faz você ver que a escrita e as ideias e a obra do Lima Barreto são únicas. Então, gente, nessa festa, como era de se esperar, né? Clara fica encantada pelo Cassie. E um dia Cassie decide entrar na casa de Clara pela janela, é claro, porque pela porta da frente ele não era bem recebido. O próprio Joaquim já tinha percebido, não era o homem ideal para a filha dele.
Então, Cassie decide entrar pela janela do quarto de Clara e os dois ficam juntos por uma noite. Então, aí começa o desencadeamento de várias coisas, de várias situações bem tristes, que faz o leitor refletir também, né? O que será que pode ter acontecido aqui? O Lima Barreto deixa mais ou menos explícito, é claro, mas a gente pode imaginar o que iria acontecer ali com um rapaz galanteador, uma jovem menina, no quarto da menina, enfim. Então, o que acontece nessa noite vai perdurar pelo restante da narrativa e vai ter um desfecho bem diferente de um romance tradicional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu breve comentário, ou não tão breve, sobre Clara dos Anjos. Vale muito a pena a leitura. Então, desafio concluído, um dos desafios concluídos no mês de janeiro, para o grande desafio do Culto Booktuber. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e me encontrem nas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.